Boa noite. Estamos aqui para falar de Jesus e para orar pelo Brasil. Temos falado nesses dias sobre Jesus, o Filho do Homem. Jesus é o único ser do universo que tem uma natureza dupla. Ele é tanto Deus como homem. Então, temos falado nesses dias sobre ele como o Filho do Homem. Já falamos ele como Deus na série Eu Sou, que você pode encontrar aí no canal do YouTube. E agora estamos falando sobre ele como o Filho do Homem. Hoje, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Uma linda história que se passa em Lucas 19, quando Jesus está passando por Jericó. Ele passava em Jericó. Jericó era uma cidade extraordinária de história, né? Conquistada por Josué, a cidade de Raabe, a meretriz, que pela fé foi salva. E tantas histórias, a história de Bartimeu e agora a história de Zaqueu. Jesus está passando e Zaqueu era chefe dos publicanos e ele era rico e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu ao sicômoro, que é uma figueira brava que dá figos ruins, para eu ver. Ele queria ver Jesus, porque Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente, quase pulou da árvore. Vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador, que era muito comum os críticos de Jesus o tempo todo criticando ele. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, como eu disse, Jericó era uma cidade famosa, né? No caminho de Jerusalém, todo mundo tinha que passar ali por Jericó. Você vai comer tâmaras deliciosas em Jericó. Zaqueu. Quem era Zaqueu? O nome dele, ironicamente, significa puro. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. O que Roma fazia? Roma negociava os impostos com o chefe dos cobradores e dizia: olha, eu quero receber X aí dessa cidade. E o chefe dos cobradores se comprometia a pagar aquele X para Roma. Só que do povo ele cobrava outro valor. E com isso ele foi ficando muito rico. Ele era admirado dos publicanos, mas ele era odiado pelos seus conterrâneos porque ele extorquia o povo. Agora, ele tinha ouvido que Jesus estava na cidade, ia passando por Jericó. Talvez ele tivesse ouvido a história do fariseu e do publicano, ele como um publicano, e Jesus elogia o publicano que batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Enquanto que o fariseu foi repreendido, o publicano foi justificado. Então ele teve esperança, que a vida dele tinha algo vazio lá no seu coração e ele precisava de encontrar Jesus. Agora, ele tinha uma tremenda limitação, ele era de baixa estatura, ele era baixinho. As nossas limitações muitas vezes nos impedem de ir em plenitude a Jesus, porque muitas vezes nossas limitações, elas mesmas nos limitam, nos prendem. Achamos que talvez Jesus não vai nos receber, e não tem nada disso. Jesus está pronto a receber quem se humilha, quem o procura, quem o busca. Buscai-me e acharei. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta abre. Quem procura, acha.
né? Isso é do caráter do próprio Deus. Então Zaqueu teve coragem para subir naquela árvore, né? Naquele sicômoro, num galho grosso ali, e ficou olhando Jesus passar. E Jesus passando viu, olhou e chamou pelo nome, que não se tem história que Jesus conhecesse, não conhecia Zaqueu, mas Deus conhecia, né? Hoje me importa pousar em tua casa, né? Fica na minha casa, entra na minha casa, mexe com minhas estruturas, vem tocar em mim, né? Então, o povo criticou Jesus. Agora, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele mostra a mudança, o arrependimento verdadeiro. Porque, primeiro, ele diz que vai dar metade dos bens para os pobres. Eu não duvido que ele tenha feito isso, você duvida? E depois ele diz que ia dar 4 vezes mais a quem ele defraudou. Que a lei falava sobre você defraudar alguém, você devia devolver o valor com 20% de acréscimo. Ele põe 500%. Então, algo tremendo aconteceu no coração dele. E Jesus falou, né, que a salvação entrou na casa ali porque ele era filho de Abraão e o filho do homem, né, que é o nosso tema, o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O filho do homem se esvaziou lá da sua glória, lá de Daniel, o filho do homem que recebe a autoridade diante do trono. Ele também, como filho de Deus, ele se esvazia, vem, se humilha até a morte de cruz, e ele vem para salvar o que estava perdido. O que Jesus quis ensinar? Algumas lições com essa história, né, de Zaqueu. Primeiro, ele sabe quem você é, ele sabe quem nós somos, ele sabia quem Zaqueu era, onde ele estava. Ele sabia que Zaqueu era um pecador que precisava da graça de Deus. E ele liberou a graça para Zaqueu. Do mesmo modo, ele quer liberar a graça para você. Se você o procura, se você abre o seu coração para ele, se você se confessa a ele, se você se arrepende dos seus pecados, se humilha, ele vai dar a maior graça ao humilde. Segunda coisa, Jesus nos transforma de dentro para fora, ele nos dá um novo coração, ele nos faz nascer de novo. Zaqueu foi regenerado, e o fato que ele foi mudado é que a própria confissão do que ele ia fazer, dar metade dos bens aos pobres e restituir, provava que houve arrependimento, né? O arrependimento de Zaqueu produziu fruto. Depois, terceiro, Jesus nos transforma de cobradores para doadores. Até encontrar Jesus, muitas vezes nós ficamos cobrando das pessoas, nós cobramos, as nossas falhas são transmitidas para os outros e a gente cobra dos outros, né? E agora, quando Jesus entra na nossa vida, a gente vira doador. Agora ele está disposto a dar metade dos seus bens para os pobres. Agora ele está disposto a se doar pelo reino de Deus. O quarto é que Jesus cura o passado, né? Ele curou o passado de Zaqueu. Ele mudou o passado de Zaqueu. Ele estava carregado de culpa pelo trabalho que ele fazia, de extorquir, de imposto, de negociatas, né? Então Jesus vem e cura isso. Jesus transforma o presente de Zaqueu, porque entra na casa dele para comer com ele, ter comunhão verdadeira com ele, né? E Jesus dá a Zaqueu um futuro, né? E o futuro de Zaqueu era uma certeza que ele ia cumprir tudo o que ele tinha dito. E por último, Jesus chama Zaqueu de filho de Abraão. Sendo filho de Abraão, ele tem uma missão, a missão de Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ele agora tem uma missão de abençoar. Ele começa abençoando os pobres e ele vai abençoar os conterrâneos. Ele vai com certeza mudar a sua atitude para com os seus conterrâneos. Ele é uma aquela ovelha perdida das 100, né? E Jesus deixou 99 no aprisco
e foi buscar aquele baixinho, e aquele baixinho teve um encontro maravilhoso com Deus. Será que hoje você não é uma ovelha perdida? Será que com tudo que está acontecendo mostra isso? Que você precisa de Jesus, você precisa entrar no aprisco de Jesus, você precisa se tornar uma ovelha do Senhor, você precisa conhecer o Senhor. Ele está disposto, você está disposto, Ele está disposto a te perdoar, como eu falei na última mensagem. Ele está disposto a mudar a sua vida, Ele está disposto a lavar os seus pecados no sangue dele. Ele morreu por isso. Eu lembro daquela canção, né, que alguém fez, Joselito e Kelly Danese, né? Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para Te ver, olhar para Ti, chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a Tua paz. Largo tudo para Te seguir. Então hoje é dia de se entregar ao Senhor. Entrega teu coração ao Senhor, né? Confessa para Ele a sua necessidade. Confessa para Ele a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. Nós somos frágeis e vulneráveis, né? Essa batalha contra esse Covid está mostrando a nossa fragilidade muitas vezes, a nossa vulnerabilidade, as nossas fraquezas, né? Então, mas o Senhor conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó, mas Ele quer nos dar uma vida verdadeira, uma vida abundante, uma vida íntegra, uma vida na presença dEle. Eu quero orar por você, né, em nome de Jesus. Quero te pedir a Deus que Ele te esconda à sombra das asas dEle até que passem as calamidades. Quero pedir a Deus que quem ouvir essa live e ainda não for uma ovelha de Jesus, se torne uma ovelha de Jesus. Sobe aí para ver Jesus. Veja, independente das suas limitações. Um dia eu descobri lá, eu descobri que eu tinha tantas limitações de tremedeira, e isso me fazia ficar muito envergonhado. Mas hoje é apenas uma limitação. Deus cuida de nós. Deus sabe as nossas limitações. Deus conhece a nossa fraqueza. E Ele nos amou com amor eterno, e Ele nos atrai para si, com laços de ternura, com laços de amor. Que Ele te alcance nesse dia, que Ele abra o seu coração e que o Pai te traga Jesus. Amém. Também quero pedir pelo Brasil, que o Senhor tenha misericórdia. Continuamos numa luta tremenda, Tive alguns sintomas aí de gripe, E fui fazer exame, ainda não tenho resultado, mas bateu aquela ansiedade. Mas Deus tem cuidado de nós. Deus cuida de você, que Deus tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo hoje. Deus tenha misericórdia daqueles que estão andando no vale da sombra da morte. Deus tenha misericórdia daquelas famílias que estão sofrendo, perdendo entes queridos. Inclusive, morreu um pastor, presidente da Assembleia de Deus do Mato Grosso, morreu ontem, hoje. Então, Deus está no controle, mas nós estamos enfrentando dias difíceis. Então, que Ele tenha misericórdia do Brasil, que Ele freie esse vírus, que Ele diminua a letalidade dele, que Ele nos dê vitória, que Ele nos cure, que Ele nos liberte, que Ele cure o nosso presidente, que ele seja livre também, que Ele cure, que Ele traga sabedoria, inteligência para os governadores, os prefeitos, para que mais gente não sofra, que mais gente, o pobre,
né, a faxineira que não está tendo direito ônibus para trabalhar e abre a boca a chorar porque não tem como, né, precisa trabalhar. Então que Deus tenha misericórdia, que Deus nos socorra, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e faça resplandecer a glória e o rosto dele sobre o nosso país, para que a gente saia dessa, em nome de Jesus. Então, eu te peço, em nome de Jesus, que você compartilhe aí esse vídeo, vamos espalhar a boa palavra de Deus, né? Não desanime em pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, porque o nosso grande Deus é um Deus fiel, é um Deus que cuida de você, cuida de mim, e Ele sabe tudo o que acontece. Em nome de Jesus, fica na paz.